Olha, esse centenário para mim é uma bênção, sabe? Porque assim, uma comunidade como a nossa, né? Muito religiosa, que é movida por orações, que daqui de dentro saiu vários padres, inclusive meu pai diácono, né? Isso aí é muito gratificante para nós. Então, quer dizer, o centenário para nós hoje é um momento de celebração. Nós temos que celebrar muito isso e reviver tudo isso que a gente passou. Que todos nessa comunidade eram pobres. Era uma comunidade muito pobre. Muito pobre porque as pessoas trabalhavam de manhã para comer à noite. E tinha uma casinha para morar. Geralmente todos tinham uma casinha. Eu ainda alcancei casinha de barro. Aí o meu pai é a primeira casinha que fez assim, a casinha de... Aquela teia velha de caia, né? Onde tinha a cama minha era negócio de chão. Não tinha piso, não tinha madeira, não tinha nada. Coberto com aquela telha. O colchão de palha de milho. O travesseiro de macela. O fogãozinho daquele pendurado, 4 estacas feitas de barro e tinha uma coisa que pendurava lá em cima. Então era pobreza nada, né? Aquele negócio de colchão de milho, aquilo era um barulhão danado, né? E aí nós morávamos numa casa de estuque logo ali em cima. Estuque era de barro, era bambu e eles faziam de barro. Tinha uma parte, foi aonde que eu me criei, tinha uma parte que era a ripa, não tinha soalho. Umas tinha soalho, era a ripa. A água do poço, a nossa porta da cozinha era amarrada com a tira. E se vivia todo mundo tranquilo. E não se tinha medo. A madeira que destaca, né, era estelho, casa de estelho, tudo de madeira que o pai fez. Mas ali na sala não tinha cadeira, era um banco na sala. Até um dia minha irmã caiu da janela, a Tila era pequena, a janela era alta, ela caiu, se debruçou, caiu lá embaixo, era pequena, porque era muito alta a janela ali. Eu lembro quando eu subia o morro para visitar meus tios e meu avô João, né? A avó Felicidades. No caminho a mãe arrancava as gaitinhas de caeté, né? Nós ia tocando gaitinha, né? De caeté. Mas as nossas brincadeiras eram muito, por exemplo, laranja, colocava o eixozinho, né? E com outro bambu, nós brincávamos de carrinho de laranja, né? O pai costumava fazer para nós, lá já em Palhoça, barquinhos de papel, e quando chovia, à beira da estrada, a calçada, corria água, nós botávamos os barquinhos ali para ver eles navegarem, né? rio abaixo. As brincadeiras, olha, rapaz, a gente brincava bastante. Futebol, né? O pai tinha um campo, né? O campo do cerâmica era lá no nosso terreno, né? E a gente sempre brincava, sempre, né? E a gente brincava muito assim no mato, né? De correr, As minhas eram, nossa, fazia cavalinho de bambu, assim. Isso aí, os domingos a gente cortava esses matos tudo aí brincando, assim, né? Ah, não, a gente fazia, né? Era tudo artesanato. Tudo artesanato, né? Inclusive o falecido Legório, né? Que foi um personagem daquele, fazia carrinho de boi pra gente, né? Fazia carrinho de boi. Tinha um senhor, o seu Vica, que fazia muito para Natal, fazia os caminhãozinho, né? Aí o pai já encomendava, né, para dar no Natal pra gente um caminhãozinho, né? Aí os domingos nós se juntava, né, e fazia aqueles cozidos. Aí os meninos, né, porque não se misturava, não é igual hoje, mas eles pediam para vir, aí eles queriam trazer groselha para se meter na brincadeira. Nós íamos batizar os bonecos lá no Cachoeira, eles iam aí se vestir de padre, né? Cara, eu acho assim, era muito interessante, porque assim, a gente sempre brincou com aquilo que era mais simples, que era coisa pé na lata, né? A gente colocava lá no meio da rua e ali a gente brincava com toda a vizinhança, né, que tinha ali. Então era pé na lata, era esconder,
era aquelas arminhas que tu fazia com piriri, sabe? Puxava o piriri com a raiz dele, tu fazia uma arminha e tu brincava com aquilo. Aí tu fazia, por exemplo, assim, um pedacinho de madeira com a tampa de leite, por exemplo, na ponta, e tu brincava com aquilo, sabe? Então era coisa simples, mas assim, era muito, muito gratificante, porque era muito mais, tu tinha uma liberdade muito grande, né? Não tinha tanto trânsito, tu andava para lá e para cá, a casa ficava aberta, não precisava ficar trancando tudo como hoje, a gente está praticamente enclausurado, né? Que tens que fechar tudo. Então antigamente era assim, era muito interessante, né? Brincava de bonequinha com a comadre Célia, brincava muito. A adulta que fazia, boneca comprada ninguém tinha, só de pano. Aquelas bonecas que a adulta do NES, né, fazia. Não, o brinquedo da gente era brincar era boneca tudo de pano, boneca de pano. E era pular corda, a gente pulava aquela corda, né? E era brincar de corre-corre, e pega uma folhinha, era assim, o nosso brinquedo. Aí botava no chapéu, escondia, depois jogava nas pessoas, aquele chapéu de folhinha, tudo folhinha. Era uma brincadeira boa. As crianças tudo se davam, tudo bem. Fazia aquele bojinho de madeira, né, pauzinho roliço. Aí tinha esse marmeleiro que o cara tirava aquela voltinha, fazia o igainho, pregava, fazia carrinho de madeira, botava ali para brincar. A alimentação era simples, né? Se a gente... Era feijão, né? Feijão, farinha, né? Isso feijão que a gente mesmo plantava e colhia, né? Farinha, café, a mãe quando fazia pão final de semana, mas normalmente o café era com batata doce, com aipim, tudo plantado, era tudo, não se comprava nada, né? Se comprava era sal, né? Às vezes cação, a gente vinha aquelas mantas de cação assim, né? Peixe, quando vinha, o pessoal vinha da barra com a carroça cheia de peixe, o peixe caía assim, né? Pelas as bordas da carroça, assim, a gente comprava em cento, né? Quero 100 Cardoso. Nós trabalhávamos, minha filha. Papai nós botava uma calada de mandioca no engenho, eu mais o meu irmão, o João, nós dois ia de madrugada para a roça, ia arrancar mandioca, fazia um foguinho, botava os tijolos, botava as vasilhas em cima. Ali de vez em quando eu tomava um cafezinho, era com beiju, era com carne, com farinha. Meu Deus, coisa boa. Como era bom naquele tempo. Ali nós estávamos agoniados para arrancar mandioca bem ligeiro. Mandioca que era isso. Bem ligeiro, mas aí enchia muito o balai, né? Porque aí engaiolava ali dentro. Aí então nós íamos segurando mandioca. Aí nós trazíamos para o engenho, minha filha. Era feito farinha, tudo. Era eu, meu pai e o meu irmão. Para nós comer. A mãe tinha feito a comida naquela unidade de barco, ele comia tudo junto ali. Sentava no chão, na esteira, e comia tudo ali. Até era banana assada em cima da chapa. Nós comíamos muito. Eu lembro que eu comia muito assim, café com farinha, a banha, por exemplo, na frigideira e colocar farinha, fazer aquela farofa torrada. Entendeu? Isso era uma coisa que eu adorava comer aquilo ali. Então assim, na época a gente comia muita coisa assim, tipo aipim, era coisa mais produzidas, né? O próprio pessoal do bairro aqui produziam, então a gente consumia. A mãe criava galinha, então não tinha para comer, a mãe pegava meia dúzia de ovos lá, picava a cebolinha de casa, misturava, fritava, ficava aquele grande. Então a gente comia, depois ia para a roça. Mas lá em casa, era o feijão, arroz, né? Mas o pirão d'água era muito comum. O pirão d'água era muito comum, né? A farinha, a água, né? O ovo estralado, a gente gostava muito. Nós tínhamos um comércio de secos e molhados. Era uma venda, né? E era vendido tudo a granel. Aí ela cuidava da venda. E a mãe, ela era muito destemida, sabe? Ela era corajosa. É para fazer, é para fazer.
E eu lembro que o pai tinha uma produção de tijolos grande. A mãe assim, Valdir, vamos comprar um caminhão. Aí vieram os senhores para fazer um negócio com o caminhão. Mas o caminhão que ele comprou teve tanto problema, era tão velho, que ela dizia, ela pegava um balaio, juntava as peças que caíam, botava dentro do balaio. E eu disse, mulher, como é que a gente vai pagar? Aí disse, Valdir, a gente vai dar um jeito. Ela acordava às 3 horas da manhã. Sabe essas sacas de 50 quilos de trigo? Ela desmanchava por dia um saco daquele, tudo na mão, forno a lenha, e ela fazia aqueles pãezinhos. Acordava às 3 horas da manhã, fazia os pãezinhos. Com esses pãezinhos, porque não tinha padaria nem nada, né? Era tudo no forno a lenha. E com cocada, ela fazia muita cocada, ela pagou o caminhão. Quando foi o 2º ano, que os caras sabiam que o caminhão tinha validade curta, eles foram lá oferecer outro caminhão. Aí eles chegaram e falaram assim para a mãe, para o pai, né? Sim, ela vai ficar aqui para fazer negócios, falando para minha mãe assim. Aí a mãe assim, vou ficar, porque eu trabalho tanto quanto ele. Então, porque tinha aquela coisa assim, onde o homem fazia negócio, a mulher não ficava. E a mãe não, a mãe achava que tinha que ficar tudo igual, porque ela é que dava assim, não, Valdir, vamos fazer. Porque o pai tinha medo de ficar devendo. E aí ela que disse, não, Valdir, a gente vai conseguir. Aí ela comprou eles compraram o 2º caminhão. E assim foi. O dinheiro era difícil. O dinheiro, assim, quando se vendia um saco de farinha, o café, né? Se vendia um saquinho de café, milho, né? Milho. Fazer dinheiro assim, vendendo. Inclusive aqui tinha a gente chamava de tafona, né? Que hoje é moinho, né? A gente levava o milho lá no seu Zé Teodoro, tinha um, lá no seu Paulo Freire tinha outro, né? E a gente levava o milho para moer, né? Fazia farinha. E a gente comia aquela farinha, às vezes emprestava para o outro, né? Como eu te disse antes, né? E às vezes matava um boi, tinha carne, né? E o dinheiro se comprava era querosene, né? Que não tinha luz, né? O dinheiro era mais para querosene, para sal. E o dinheiro se fazia assim, né? Vendendo lenha, né? Muitos deles, o pai levava a lenha lá para a ponta de baixo de carne de boi, para os fornos de cal lá, né? Que tinha uns fornos que eles faziam o cal da casca do berbigão, né? Lá na ponta de baixo, né? Era longe, né? Às vezes, o pessoal ia à missa aos domingos na Palhoça, para ir lá no mercado público, porque tinha um mercado público, e hoje não existe lá o mercado, um pedacinho do mercado não existe lá na Palhoça. Ali antes era um mercado grande, aquilo, até chegar à clínica de ciência, aquilo tudo ali era mercado. Aí eles vendiam carne, vendiam peixe, então eles iam à missa e iam lá comprar um pedacinho de carne para trazer para casa. Aí ia lá na Barra, né? Comprava lá um centro de caldoso, pendurava tudo pela cola. Era pobreza, sabe? Naquela época era tudo pobre, né? Aí a minha namorada já era daqui, que é minha esposa hoje. Aí eu ia na casa dela, eu ficava encantado com a coisa que acontecia. Chegava uma pessoa e perguntava, Maria, tens açúcar? Sabe? Era assim. Todo mundo plantava, todo mundo colhia. E aqui em São Sebastião tinha roça e olaria. Não tinha mais nada. Naquela época era tudo ali, né? No caderninho, né? Eu lembro que o meu pai, ou tu ia lá e comprava no dinheiro, né? Ou então tu ia lá e disse, eu quero 1 quilo de farinha, e aí anota aí. Aí o que eles faziam? Eles anotavam numa caderneta lá deles, e nós também tínhamos uma caderneta, chamava caderneta na época, e aí ali se anotava tu para poder bater uma com a outra, fazer uma conferência, essa era a contabilidade da época. Meu pai, Fonseca, ele passava na Palhoça, o chapéu dele tinha um bico, ele já gritava de lá, tira o bico do Maneca, tira o bico do Maneca. Que era ele, chamavam ele de Maneca. Mas era Maneca Fonseca. Mas ele era respeitado, eles gostavam dele, na Palhoça. O peixe para ele era escolhido, os peixes bem grandes, bem fortes. Porque naquele tempo era peixe mesmo. Quase não, a carne
É quem matava boi. Não, nós lá pequena, nós debulhava milho. O padre Joca colhia milho e nós via que nós era tudo pequena depois da escola e ele estava lá pro paiol, debulhar milho pro Vajoca. Debulhar milho pequeno, eu era pequena, pisava isso tudo aqui, ó. Eu queria debulhar milho, pisava, que era tudo à mão, né? Ia debulhar da mão. Aí aqui vinha para cá para o terreno com engenho, né? Que tinha de fazer farinha, ralava a mandioca, fazia farinha. Aí eu, com 13 anos, eu tinha uns 13 anos, que eu estudava aqui por ser palhoça, né? Eu ajudava no engenho ali. Aí eu ia com Matilha, a tia da Madalena. Nós duas passávamos a noite todinha, já era moça já, né? Passava a noite todinha raspando mandioca, trabalhando com os outros, que era o seu Constâncio, que era o pai com a Célia. E depois foi o seu Dedeca, nós raspávamos mandioca, ganhava para raspar mandioca, mas também às vezes era a noite toda, raspava mandioca. Eu ia com Matilha, que a gente ganhava era assim, quando era moça, né? Porque o meu pai tinha engenho de farinha, né? E meu avô tinha tafona, meu tio tinha engenho de cana. Então era de noite, só trabalhava à noite o engenho. Porque naquela época tinha uma usina aqui, que dava luz para Palhoça. Mas só trabalhava só à noite, de dia tancava água. Aí eu não podia tocar o engenho ali, que é tudo tocado água. E quando ia para a roça, cortar cana para fazer o açúcar, para endossar, e ajudar no engenho de farinha, o pai ia punir, raspar a mandioca, tudo para fazer a farinha. Então o pai arrumava um dinheirinho que fazia mais de 2 carradas de farinha, saco de farinha. Então deixava 1 e pouco para passar o ano e 1 e pouco ela vendia. Então às vezes comprava a carne, metade do boi. Ele foi um comerciante, já começou aqui em São Sebastião e era muito popular. Vendia aquele sistema que vendia de tudo, né? Secos e molhados. E vendia cardeneta, né? Tudo pesado, né? Embrulhado, feijão, arroz, trigo, farinha, tudo embrulhado. E tinha retróis, tinha carne, tinha tudo quanto era roupa, coisas tinha ali. Tinha o armazém do Tomás Souza, que é na frente da Odilha ali. Ali tinha um armazém de tudo que a gente queria comprar. Ele fazia Tomás Souza, né? Que era o pai da Diva. E na frente tinha a venda do falecido do Orvino, que era irmão do meu cunhado, José Silvano. E aonde é aquela farmácia hoje, tinha outra vendinha também, que era do José Silvano. Tinha outra barzinha assim, mas não era de bebida, era só de compra. Era só compra. Eu, quando fui vereador, em 77, eu fui vereador. O meu tio, Paulo José de Souza, era vereador. E ele ficou doente, né? Então, um dia, aí nós estávamos em dúvida, né? Ele estava em dúvida de se ele ia ser candidato ou eu, né? E, por ironia, ele faleceu, né? Então, ele dizia assim, João, se eu ganhar a eleição ou se tu for vereador, a minha meta é mudar o nome desse lugar, porque Cova Funda eu não aguento mais. Tu chega as moças, principalmente, as gurias chegam numa loja para abrir um crediário, eu moro... De onde que tu és? Eu sou da Cova Funda. Tu és a moça da Cova Funda? Desculpa aqui a coisa meio chata, assim, né? Umas brincadeiras bobas. O moço do saco grande. Então, o moço do saco grande vai casar com a moça da Cova Funda, né? Então, eu vivia essa brincadeira que hoje talvez as pessoas não levem muito a sério, mas na época era uma coisa chata, né? Eu aprendi muito também na igreja, no catequese, coisa assim, que a gente deve preservar a cultura que tem sentido, né? Tem que ter um sentido o nome. E Cova Funda não tinha sentido. Aí eu comecei a pesquisar, né? E com os antigos, assim, o seu Manuel, o pai, esses antigos todos, né? Eles disseram que a Cova Funda surgiu ali no Morro da Cova Funda tinha uma lagoazinha o Morro da Cova Funda é ali no Madri, aquele da Estrada Velha ali, né? A gente chamava Morro da Cova Funda, né?
Ali tinha uma lagoazinha perto daquela padaria, que eles chamavam Lagoa Funda. Então o pessoal vinha da Palhoça, de outros lugares, para ir lá no Pagará, lá no Jacinto Pedro, onde tem aquela capelinha, para benzer com Jacinto Pedro, benzer de cobra, pegar homeopatia, essas coisas. Aí dizia, eu passei lá na Lagoa Funda. Aí de Lagoa Funda foi virando Cova Funda. Essa é a história que eu pesquisei, né? Inclusive existe uma outra, algumas pessoas levantaram, mas a meu ver, né, com todo respeito, que se originou das covas de barro, na minha interpretação, as covas de barro surgiram com a azolaria. A azolaria foi uma coisa que veio depois, né? Quase que uma modernização olaria, né? No início da Cova Funda era roça e engenho de cana, de farinha. Depois, para melhorar o sustento da família, veio a olaria, que veio com as covas de barro, né? Já tinha antes Cova Funda, né? Então, e o nome São Sebastião, como o vereador é o único cara que pode denominar rua, praça e logradouros, né? Que pode ser autor do projeto, né? Então, aí eu fiz um projeto, mudando o nome do lugar, né? Para São Sebastião. Aí alguns perguntam, por que São Sebastião? São Sebastião porque o São Sebastião era o padroeiro. Aqui todos eram católicos, não existia nenhuma outra denominação cristã, né? Eram todos católicos. E todos devotos de São Sebastião, a ponto de o dia de São Sebastião se fazia, antigamente dizia dia santo, né? Hoje é feriado, mas é dia santo. Feriado religioso ou dia santo. Na época a gente chamava dia santo. Então no dia de São Sebastião as pessoas que trabalhavam por conta própria, que era a maioria absoluta, né? As olarias, roça, todos não trabalhavam, né? Tinha missa, tinha procissão, tudo no dia de São Sebastião. Então eu achei justo não botar o nome São Sebastião. E a maioria das pessoas concordaram, né? Na época, os amigos, padres, tudo, né? Então eu fiz esse projeto em 79, passou a se chamar São Sebastião. Junto com o nome São Sebastião, eu denominei as principais ruas, né? Que era a Rua Geral da Cova Funda, né? Então eu denominei Tomás Domingos da Silveira, né? Que o Tomás Domingos da Silveira era o Tomás Souza. Então todos conheciam Tomás Souza porque ele, segundo algumas informações, ele foi criado na casa do seu Souza, né? O nome dele é Tomás Domingos da Silveira, que é o pai do Alaur Silveira, da Dona Diva, que é mãe da vereadora Zana, né? Do seu Ari, né? E ele foi um cara importante no início da comunidade, que a escola funcionava na casa dele. E depois lá na escola eu vi, na Maria Clementina tinha um livro que deve ter ainda, eu estava notando que ele assinava no final do ano assim, o exame, ele era uma espécie de professor ou diretor, uma coisa assim. Ele era o responsável pela educação naquela época. E ele doava a casa para a escola. Eu ainda alcancei a escola funcionando ali, onde a dona Odília mora hoje, que era a casa onde ele morava. Eu lembro da escola funcionando ali. Doou o terreno para a igreja, era o terreno da Cruz, que era na frente lá, tudo Tomás Souza, né? Uma pessoa muito importante. Marinho Jorge dos Santos é outra coisa importante, que às vezes as pessoas me ligam perguntando quem é o Marinho Jorge dos Santos. O Marinho Jorge dos Santos é filho do tio Jorge Santos, né? Famosa família daqui. E ele era um cara importante porque ele era um grande músico, um dos melhores que eu conheci autodidata. Tocava uma rabeca e cantava Folia do Divino, mas ele cantava muito, né, de improviso. Inclusive, ele é compositor oficial, tem música gravada, porque quando ele ficou moço, ele foi para Santos. Casou com a moça daqui do Pagará e foi morar em Santos, né? E todo ano ele vinha aqui para cantar com o Divino. Cantávamos no Furadinho, cantávamos em Santo Amaro, Rio Grande. Ele era muito bom, um dos melhores que eu vi de folclore. Então a gente tem que registrar essas coisas, as pessoas têm que ficar registradas, né? E a outra, que é o Paulo José de Souza, como eu te disse, foi o primeiro vereador de São Sebastião. Naquela época, nós trabalhávamos às 4 horas da manhã, 9, 10 horas da noite, naquela época. Aí ele gostava muito de nós, né? Porque nós éramos um trabalhador, né? Aí ele deu o boi para nós amassar o bairro e fazer tijolinho para nós.
Aí eu comprei uma carreta Facilzé Pass e comprei um cavalo fiado do pai. Aí rendeu olaria. Então aqui tem um buraco grande, aqui tem uma barrica igual uma barrica assim de fazer farinha, aquela barrica, né, de botar massa. E tem uma embaixo de botar o barro ali e amassando, o barro ficava tudo amassadinho. Aí um enchia e o outro tirava nas costas para levar para lá dentro uma mesinha, né? Aí tem uma caixinha ali. Aí tinha um negócio embaixo para botar o pé, né? Levantar para cima. Aí tinha a caixinha ali, botava uma tabinha ali. Tabinha. Sagava ela com cinza e tinha que sagar para o tijolo não pegar, né? Aí depois passavam a régua para lá e para cá. Depois passava uma linha por cima. Aí tirava dali e levava para botar no chão. Para fazer o tijolo era 1.000 por dia. Eu fazia 1.500. Aí por causa disso que nós fomos para frente, né? Eu comecei a trabalhar na olaria com 13 anos. Com 13 anos eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhei no Erpídio, eu trabalhei no Zé Roque, eu trabalhei no Zé do Dedeca, eu trabalhei naquela olaria grande que tinha aqui do Valdir, que fazia tijolo 6 furos ali, que antigamente se fazia mais o tijolo maciço, né, Maquinho? Era tudo braçal mesmo, tá? Não tinha, na época que eu trabalhei, é claro, antes, na época do meu pai, que meu pai também trabalhou na olaria, era tudo com carro de boi. Então tu ia pegar, por exemplo, lá, tinha uma barreira ali próximo da minha casa, eles iam com carro de boi. Aí na frente da casa do meu pai tinha uma olaria ali, a olaria do seu João. E ali eles faziam tudo no braço, meu caro. Se mexia tudo no braço, se fazia o tijolo ali, tipo artesanal, saía um tijolo por vez, né? Ao contrário já da minha época. Na minha época a gente já ia de caminhão para barreira, que a gente chamava, né? E aí nessa barreira a gente enchia o caminhão, trazia para a olaria e ali se fazia, já tinha uma máquina, né? Que já fazia o tijolo. A gente chamava de barrica, a gente enchia a barrica, enchia muita barrica. Aqui no Balofo, trabalhei no Balofo ali, a gente enchia muita barrica ali. E ali aí saía o tijolo, cortava de 2 em 2, 3 em 3, e era muito mais rápido, né? Mas isso aqui, a unha aqui, ó, vertia sangue. Tu imagina cortar o tijolo lá, corta aqui, bota lá, depois botar no chão. E tinha que ser sagado com cinza, porque senão pegava. Aí ele botava o barro com carro de boi, né, ali. Amassava o barro, botava pra mim, ele saía e eu ia bater. Naquela época a gente tirava o barro de cova lá de baixo. No verão assim, tirava o barro lá pra cima. Dentro, um buraco lá dentro, tirava o barro, aquele garrafa na pá, para misturar com o outro barro, aquele ali é o barro bom, para misturar com o barro vermelho do morro. Aí os dois estudavam a lenha para dar o tijolo, senão não prestava. O pior que eu tinha na olaria é carregar tijolo seco. No verão, barbaridade. E carregar lá pro forno. E aí, a nossa história da igreja ali tem também muita história que conta. Naquele tempo, era feito tudo em mutirão nas comunidades. A igreja, a comunidade tinha que construir, quase sempre foi assim. E aqui precisava de uma igreja. E agora, aonde fazer a igreja? Em que local? Terreno de quem? Quem dava o terreno? E aquele bate-boca, aquela reunião, aquela preocupação, oração também, né? Até que apelaram para o seu Tomás Silveira, Tomás Domingos da Silveira, o pai do seu Louso. Ali onde foi a igreja, era dele. Eu não era nascida ainda, quem construiu a capelinha, mas o pai carregou madeira para isso. Meu pai era o carpinteiro, Zé Inês era o carpinteiro daquela capela ali. Ele, o Zé Duarte, você com os homens mais de idade é que trabalhava naquela igreja ali. Puxava tora de madeira, mas a gente via aquelas toras de madeira. Da outra igreja que eu via, que aquela eu não vi. Mas era as coisas, puxava daquele mato assim, aquela história de madeira, aquele boi naquele cambão, boi com pescoço bem comprido assim, do peso, para serrar, para fazer aquelas linhas, né, da igreja. Ai, na construção da igreja, as minhas irmãs mais velhas é que participavam dos teatros, que ela escrevia teatro, ela, Dona Maria do Seu Mercido. Eu lembro com muito carinho da Dona Maria, assim, elas se davam muito bem. Elas sentavam e combinavam as coisas. E depois os outros acatavam assim, e não tinha aquela coisa quem mandava, quem não mandava. Tinha uma relação de igualdade entre eles, né? Então todo mundo pegava junto. Aquela igreja ali foi construída com a mão do povo, porque as pessoas faziam mutirão.
ia na pedreira e lá eles faziam as britas, sabe? E traziam com balaio, com a carroça, né? E aí, para conseguir o dinheiro do cimento, essas coisas assim, que eram caras, eles faziam o teatro, então. Aí eu lembro, assim, que era aquela roupa de papel crepom. Eu lembro das minhas primas, eu não participava muito porque eu era pequena, né? Louca para participar. Mas elas faziam o teatro e depois o pai com o caminhão ia para os lugares, lá para São Pedro de Alcântara. Em cima do caminhão era palco e lá elas se apresentavam. E ali eles recebiam também o dinheiro da comunidade para ajudar na construção. O padre, naquele tempo, ele ia para o altar, ele virava a frente dele para o altar. E nós ficávamos tudo cá atrás. Era. Ninguém viu a cara dele. Só quando ele ia dar a comunhão. Ainda o pessoal ia tudo lá perto dele. Está no livro, o pai conta que veio um padre que era natural lá da região do Rio de Janeiro. Então ele ficava muito admirado que como a igreja tinha chão de madeira, e as mulheres andavam, segundo o padre, com sapato de pau. Sapato de pau, era o tamanco, né? Ele contava também que na primeira sexta-feira do mês, eles vinham cedo se confessar, né? Tomar a comunhão, para depois tomar o café. Então, por causa do jejum, eles vinham cedo e acordavam o padre. Como o padre estava dormindo, eles iam lá para perto, começavam a tossir, andar, até o padre se acordar para vir confessar, né? E um dia eles vieram bem cedo e o padre olhou para eles e disse: "Você está doido?" O próprio padre ficava admirado, né? Deles virem tão cedo para confessar, para tomar a comunhão na primeira sexta-feira. Então veio a vida de fé que havia, né? Muito bem. Da Palhoça para aqui, só a pé, porque só tinha lama para passar pela frente. Tinha que vir na lama descalço, quase descalço. Era uma correria. Eu vi uma cena que eu nunca esqueço, um padre de batina, eu acho que era o padre João, com uma batina preta, da Palhoça chegando aqui a pé. O Frei Silvano era um baita de um padre. Ele pegava a Celina, ele botava assim na palma da mão. Ele me pegava, ele me botava assim na palma da mão e levava lá em cima. Ai, nós tínhamos medo, que meu Deus. Eu me lembro do Frei Silvano, do padre Ernesto, ou aquele um que ele fumava muito rapé enquanto ele rezava a missa. O padre Osvaldo foi o padre que me casou. O padre Ernesto, que era muito rígido. Eu ganhei um puxão de orelha do Frei Elpidio. Ele ia fazer na prática, no meio do corredor, ele fazia assim, e eu atrás dele. Imitando? Imitando ele. A missa é latim. Era de costa, o padre de costa para a gente, né? O padre rezava de costa. Primeiro foi o Frei Elpidio, que veio. Depois foi o Frei Lauro. Depois foi o Frei Lúcio, que era brabo. O Frei Lúcio era brabo, Frei Lúcio. Esse aqui vinha de charrete, de aranha. Ele chegou um dia e ele viu assim, olhou lá para o bar, estava cheio de homem, ele pegou, desceu, as caras segurando o cordão ali, e desceu e veio cá na igreja, na venda. Botou tudo para dentro da igreja, tudo. Uns fugiram, outros foram para entrar para a igreja. Depois do padre Lúcio veio Frei Plácido. O Frei Plácido era muito engraçado. Ele chegava às vezes vinha de pé. De lá. Aí vinha de pé. E chegava de lá dava carona. Quem tinha cavalo vinha, né? Vinha de cavalo, era assim. Ele andava de pé, foi plástico. Aí ele estava dormindo de madrugada e disse que o Zandurão acordava ele. Acorda, seu padre, que já está na hora. Acorda, seu padre. O Zandurão, ele dizia. Ele se levantava, vinha. Quando ele abria a porta da igreja, da capela, estava o povo esperando para entrar para confessar. Estava o boi debruçado lá no pasto, ali tinha aquele pasto na frente da igreja, uma olaria. Ah, seu padre, eu estou cansado. Daqui a pouco vem a canga com o meu pescoço para fazer tijolo. O boi falava para ele, dizia. Ele disse que o boi conversava com ele e os passarinhos, o Andurão. Ele era engraçado, o Plácido. Um padre bem engraçado. Padre muito levado, bonitão. Bonitão. Pode ser. Como era o nome, dona? Libório. Ficava na casa da minha avó,
dormia lá, comia lá. Então aí ele acabou de comer e depois lavava os pés. Não tinha desses banheiros igual a hoje, né? Então ele lavou o pé, secou o pé, secou e botou pro lado. Aí ela meio calçou aquele pé e tirou a gamela para botar água fora. Aí ele disse, não, dona Júlia, eu não tenho só um pé, eu tenho 2 pés. Traz a água que eu tenho que lavar o outro pé. Aí ela veio e lavou o outro pé dele todo, do joelho para baixo. Ele era perigoso. O que ele queria dizer, ele dizia na cara, mas era lindo, desgraçado. O danado era lindo, era um homem bonito. Não, o padre João foi um padre que marcou muito, ele e o padre Oswaldo principalmente, né? Mas o padre João marcou muito a nossa infância, assim, né? O padre João, isso é importante, né? Ele foi um cara que ele quase não é lembrado, assim, nos relatos que a gente vê. O padre João, eu lembro que a escola rural, ele foi idealizador da escola rural. E eu lembro da minha infância, que ele trouxe um pessoal que hoje seria eu acho que era a Caresc naquela época, o pessoal que lida com agricultura, né? E eles, a primeira vez que eu vi uma tela de cinema, eles colocaram uma tela ali bem onde é o bar do Via ali, né? No bar e a gente assistiu aquele filme sobre saneamento, sabe? Como deveria ser as fossas, né? Que naquele tempo não tinha. E ele ensinou compostagem, né? E plantar soja, inclusive ele deu umas sementes de soja, o pai plantou, né? E ele ensinava muita coisa assim. E ele trouxe também, ali onde hoje é o Clube Guarani, na Palhoça, aquela quadra ali, era um hospital. Hoje se fala tanto em hospital, o padre João começou um hospital na Palhoça. Eu lembro do hospital, as paredes assim, inclusive alguns médicos já atendiam, por intermédio da dona Dilina, da dona Olívia, que são pessoas que eu tive a felicidade de ter sido vereador junto com a dona Olívia, que era uma senhora muito importante da família da Palhoça ali, né? E o padre João já estava fazendo um hospital na Palhoça, veio como nós regredimos, né? Ainda não temos um hospital. E o padre João tinha começado o hospital. Toda aquela quadra, como eu repito, ali do Guarani até perto da Casan ali, era ali, naquela hospital da Palhoça. O pessoal ia cedo, os idosos, para se confessar e receber a Eucaristia, né? Aí eles para depois a missa. Aí quarta tinha missa, tinha doutrina, à tarde tinha novena. Quarta e quinta que ele ia embora. Aí rezava a missa e ia embora. Ali tinha uma sacristia da igrejinha de baixo, tinha uma sacristia, né, um puxadinho. A sacristia tinha a caminha ali. Ele ficava ali. Tinha Santa Cruz à esquerda ali, quem vem da Palhoça, à esquerda pro lado de lá, na frente da igreja ali. Uma Santa Cruz de chalezinha, material. Ainda a cruz de lá está ali na frente da igreja. Ah, é? É. Aquela cruzinha ali é da Santa Cruz de lá. Ali, a gente, quando era moço, também ia muito ali, assim, né? A gente ficava sentada ali, mas sempre tinha, no dia da Santa Cruz, aí eles faziam missa ali, faziam festa. Era bem festejado também, a Santa Cruz. A Santa Cruz, daquele morrinho ali, tinha aquela, todo 3 de maio tinha festa de Santa Cruz, né? Todo ano. E eles cavaram pelo lado e ela ficou lá, ali a Santa Cruz. Era uma coisa bonita aquela Santa Cruz, a estrada passava bem ali lá, mas não passava carro, era só carro de boi só e cavalo, só que passava ali. Ah, nós solteiras, nós brincávamos na frente da igreja de Ratoeira. A rapaziada, mulherada. A rapaziada ficava tudo vendo assim, tudo meio santa. Fazia uma roda e a pessoa entrava dentro, dançava dentro cantando. Ratoeira bem cantada faz chorar, faz padecer. Também faz um testamento do seu amor esquecer. Queria ser bonita como a flor do taquari.
para entrar neste teu peito para nunca mais sair. Isso a gente cantava ali e inventava. A gente inventava verso. Engraçado, né? Era tudo... Não sei se aquilo a gente tinha cabeça boa, não sei o que era aquilo ali. Só entrava ali, pensava e ia cantando. É? A praça enchia de gente em a procissão. A procissão era tarde. Aí novena da cruz. A casinha era ali, era enfeitada com a enxada de fora e essa feito de papel, esse cordão de coisa. Todo mundo ia lá para assistir a novena. Cada procissão bonita, cada festa bonita, muito bonita. Fazia bandeirinha, todo mundo de bandeirinha. Aqueles arcos de bambu, aqueles arcos de bambu. A procissão de São Sebastião era assim, era povo. Era muita gente na procissão. Era a São Sebastião na frente, a Santa Terezinha atrás, ou era Santa Terezinha na frente? Não, é São Sebastião na frente, Santa Terezinha atrás. E acompanha as mulheres levavam Santa Terezinha e os homens levavam São Sebastião. Aí vinha, dava a volta ali no grupo, voltava. Outro ano ia lá no Somercido, dava a volta, voltava. Outro ano ia para baixo, lá no Gador, voltava. O capelão naquele tempo era o Facílio Pedro. Eu aprendi a novena com meu pai, o meu tio João e a família maior. Depois o meu irmão aprendeu a capelão. E o último que foi aprender a capelão fui eu. A igreja partia tudo, porque aqui nós tínhamos 4 atividades: religiosa, futebol e tinha escola. Comecei a ver a dificuldade da comunidade e comecei. Aí estava no grupo de jovens, aí comecei a ajudar na igreja, na leitura. E aí comecei a fundir o Coroinha. E eu, já que estava fazendo teologia, aí o Neto falou comigo. Aquelas minhas atividades eu levava tudo assim, tudo no coração. Nós tínhamos um grupo de jovens aí que marcou, porque agora, por exemplo, com a Via Sacra, ninguém se incomodava. Eles faziam tudo. Era um jovem preparado e eles tinham a reunião certinha. Era o Rosemiro, era uma penca, era o Mirinho, era uma rapaziada danada. Marcílio, uma juventude muito educada e a voz do mais velho era uma ordem. Sim, eu participei, que foi assim uma base para mim, assim, dentro da igreja, de participação na igreja, foi o grupo de jovens JUSSE, né? Jovens Unidos de São Sebastião. Então, assim, eu peguei praticamente lá quase no começo, lá, né? Então, foi assim um passatempo, no início era um passatempo. Por quê? Porque não tinha muita coisa para se fazer aqui, né? Hoje tem as baladas, tu vai para um lado, tu pega o carro. Na época não tinha carro, não tinha nada. Para ter uma bicicleta foi um trabalho enorme. Então assim, a gente ia para o grupo de jovens, no sábado à noite tinha reunião. E ali eu comecei a participar um pouco mais com os jovens, né? Eu lembro, né, que tinha o Batista, aqui do Tijoca. Depois veio o Tom Vildes, tem o Mário, o Chiquinho, o Paulinho. Tem esse pessoal, essa galera toda aí. Olha, a gente fazia assim, o que eu lembro assim, que eu fiz, né? Foi assim, arrecadar na época de festa, a gente arrecadava alimentos para fazer, por exemplo, né, a comida e tal. Então a gente saía de casa em casa, olha, tô aqui, a gente vai ter a festa agora de São Sebastião, nosso padroeiro, você pode ajudar a contribuir com alguma coisa? Então tinha gente que dava farinha, arroz, sabonete. Então a gente aceitava tudo que vinha, entendeu? O grupo de jovens ele participava muito assim da Sexta-feira Santa, por exemplo. A gente fazia as encenações. Então a gente enfeitava as ruas, colocava uma caixinha de som e lá eu ficava tocando algumas músicas e saía fazendo como se fosse uma via sacra. E a gente crucificava, por exemplo, né, o Cristo na frente dos bares. Então, por exemplo, uma vez foi na frente do bar do Seu Aldo, a gente montou as cruzes lá, e crucificamos, e quem foi o Cristo?
o Chiquinho. O Chiquinho era sempre o Cristo. Aí então o Chiquinho, tinha o Jax, que batia no Chiquinho e tal. Então era tudo muito bem encenado, muito simples, sabe? Mas que tocavam as pessoas, né? Uma outra coisa interessante que o Júcio fazia na época de Natal, fazia as encenações de Natal. Era muito lindo, cara. Então o Tom Wildes, como na época a gente não tinha assim, uma estrutura muito boa de som, o Tom Wildes ele gravava tudo antes. Ele fazia as gravações das vozes e tal, e ali a gente só dublava, né? Então era muito bonito, tinha luzes. Então a gente reunia-se ali no salão da igreja, né? E ali no salão a gente fazia a encenação e o povo vinha, participava. Então era assim, bem emocionante até, assim, bem interessante. Na juventude a gente começou uma coisa assim que eu acho que foi muito importante para a nossa geração, foi os grupos de jovens, né? Tinha uma freira, a irmã Vanilda, muito jovem, né, que veio da Palhoça, ela vinha de bicicleta para cá aos sábados e formou um grupo de jovens, né? Então era... nossa, o Odilon, né? O Odilon foi o percussor, assim, que foi o... Percussor não, que foi o primeiro presidente, né? Depois eu fui o segundo presidente, tinha o Maurílio, Elisete, tudo família, né? Família a Nádia, as irmãs dela, né? O nome do grupo de jovens, isso é importante, o primeiro grupo de jovens era Uniralco, União Recreativa Cova Fundense, que era Cova Funda ainda na época, né? E tinha muita atividade, né? Nossa, a gente fazia as missas jovens, mas fazia gincana, fazia excursão, os encontros, né, os retiros, era muito legal. Eu devo muito a grupo de jovens, sabe? Muito, muito. Inclusive conheci a minha esposa em grupo de jovens. O primeiro grupo de jovens de São Sebastião foi o Uniralco, União Recreativa Cova Fundense. Olha, eu comecei a aprender a tocar violão, até tem gente que diz que não aprende mais, que eu já tinha uns 18 anos, né? Ainda estou aprendendo, mas assim, foi um quebra-galho, né? Porque não tinha quase ninguém para tocar e a gente tocava, né? Inclusive, um dado importante, né, que muita gente não sabe, a geração nova, é que não se tocava violão na igreja. Era proibido. Nossa, as pessoas mais antigas ficaram horrorizadas quando viram tocando violão na igreja, que não era costume, né? Eu fui um dos pioneiros, assim, né, junto com o Padre Osvaldo, né? O Padre Osvaldo que me encorajava. Não, vamos tocar. Aí até eu lembro, a gente ia nos bairros, né? Formiga, ele me levava assim, né? Barra, Ponte Maruim. Eu lembro que teve um lugar que a gente tocou, meu Deus, agora virou um salão de baile isso aqui. E era só violão, não tinha batuque, não tinha nada. Era só violão. Mas o violão na época era visto como uma coisa assim... de baile, não era uma coisa, não era visto como uma coisa religiosa. A coisa religiosa era mais não teclado, era até eles não chamavam órgão, não era sintetizador. Cravo, né? Cravo, é parecido com o piano, né? E aí quando começaram a botar violão assim, o pessoal mais antigo ficou meio assim, né? Mas depois o pessoal começou a gostar, hoje até os antigos missa sem violão, eles ficam assim meio... Eles gostam do violãozinho, né, missa? Que a mãe primeiro foi freira, né, antes de casar com o pai. Depois, quando saiu do convento, ela foi trabalhar lá na Colônia Santana e lá ela aprendeu os ofícios da enfermagem, né? Então, quando tinha alguém com problema de saúde, que precisava de injeção, ela acordava até de madrugada para dar as injeções. Tudo que tu pedisse para ela, ela dizia que fazia. Então, pensa, 7 filhos, tinha uma venda, tinha a comunidade. E aí ela sempre dizia assim, olha, nunca disse não, porque se a gente faz as coisas por Deus, a gente sempre dá jeito. Ela sempre dizia isso. Então, quando casava alguém, ela fazia o bolo de casamento. Quando tinha alguém que não conseguia ir para a maternidade, chamavam ela, porque ela fez alguns partos, ela chegava em casa muito cansada. Então as pessoas tinham essa relação íntima com ela e ela também com as pessoas, né? Então eu tenho muito carinho aqui porque eu fui criada nesse sistema, né? O que a gente está vendo são paredes, mas essas paredes, se forem falar, fala muita coisa. Então a gente tem que aproveitar esse momento, né, do centenário para a gente agradecer a Deus por essas pessoas que foram os nossos pilares, né?
Eu falo aqui da mãe, né, porque, né, mas quantas pessoas atrás delas vieram, né? E quantas mulheres, né? Olha, vocês vejam que as mulheres foram aquelas que foram aquelas que começaram. Depois os homens, eu lembro do Nelson, da dona Rita, né? E o Nelson também ajudou bastante. Eu lembro de pessoas assim que eram pontuais, assim, a dona Liquinha do seu Dino, que ela era muito assim, muito parceira, sabe? E claro, eram nossas vizinhas, o seu Loló, sabe? Pessoas assim queridas. E fora aquelas pessoas que moravam no morro, né? Quando a gente via naquela festa, né? Então, assim, é de agradecer a Deus porque eu tive uma estrutura até de personalidade muito rica. A família é o pilar de tudo, né? A mãe sempre era exigente para a gente rezar o terço juntos, assim. Isso aí ela fazia. A gente sabe como é que é, né? Era 7, 8, 9 pessoas, porque o meu avô Francilino, né, morava perto, a Dindinha também morava, né, às vezes vinham meus avós, e aí a gente rezava juntos. Aí ela sempre cantava depois do terço, né? Então, claro, né, eu tive meu irmão, depois de algum tempo, ele desencadeou um problema psiquiátrico, né, que foi assim, difícil para ela, tudo, né? Esse meu irmão Batista, que a maioria daqui conhece, né? Ele, depois que saiu do exército, ele desencadeou esse problema, né? E ela sofreu muito. Antes dela falecer, a mãe estava internada no hospital de caridade. E ela assim, ô Jaqueline, eu tive um sonho. Aí ela bem assim, olha, eu estou pronta para aquilo que Deus quer. Disse, ô mãe, o que é isso? Porque a gente pensa, aquilo que Deus quer é uma cirurgia de risco, né? É porque eu tive um sonho com o teu irmão. Eu tive um sonho que eu encontrei o teu irmão numa barreira. E ele, como se Jesus me desse ele de novo. E eu disse assim, mas tu estás me dando de novo, eu acho que eu vou fazer tudo de novo, aquilo que eu tinha feito. Porque ela sentia que ela tinha feito pouca coisa por ele, porque ela deixava de fazer as coisas em função dele para a comunidade às vezes. E isso pesava um pouco para ela, porque ele faleceu. E aí ela dizia, aí nesse sonho era como se Jesus desse o meu irmão de novo para ela. E aí ela disse, ai Jesus, eu vou fazer tudo de novo, porque essa sou eu, sabe? Para dizer assim, o melhor que ela fez era aquilo ali, não ia ser diferente. Meu pai e a minha mãe dizia que só faltava morar na igreja. Porque se o sino era para tocar às 7, às 6 ele já estava na igreja. Ele tinha que estar 1 hora antes. Ele começava a tomar banho, a se arrumar. Para onde tu já vais, Pedro? Eu vou me arrumar para ir para a igreja. Mas, meu filho, ainda falta 1 hora, falta 2 horas. Não, já vai. Ele tinha que ir cedo. Ficava lá pela frente, conversando com um, conversando com outro. Porque ele tinha que tocar o sino, aí ele via com o relógio no pulso, marcando a hora do sino, porque não podia passar 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Tinha que ser certinho. Porque ele tinha um zelo. Ele vinha com a Eucaristia, ele fez o papel de ministro da Eucaristia, que não existia na época. Nessa época não existia ministro. Aí ele ia de casa em casa avisar que amanhã ia ter comunhão, ou amanhã ia ter missa, ou amanhã ia ter novena, ou sábado ia ter, ou domingo ia ter, ele ia de casa em casa. Ia aqui e ia lá para cima. Ia até lá no morro. Avisar. E não tinha outro meio. Ele avisava de boca em boca. Morava na Cuba. Zeni morava lá, a Tita morava lá. Uma no começo da funda, a outra no fim. E eu no meio. Então, ele ia lá, vinha aqui e ia lá. E depois, se fosse preciso, ele ia de novo. Se fosse preciso, ele ia de novo. Nas 2, 3 viagens. Eu sentia que ele era admirado pela comunidade. Então, mas pelo trabalho que ele fazia, eu sabia que ele fazia com amor. Ele fazia porque gostava. Porque ele vinha com o Espírito Santo, quando ele ia nas casas, quando ele vinha, ele deixava na minha casa. Tinha que ser na minha casa. Ó, vai ficar contigo aí no cantinho aí contigo. Aí ele vinha, quando ele ia estar a Eucaristia, ele vinha com a Eucaristia, que ele ia com o padre ia embora, ele tinha que guardar a Eucaristia na igreja. Ele vinha para minha casa com a hóstia enroladinha, dobradinha, direitinha, com aquele bem enroladinho, com aquele zelo. Tu guarda bem direitinho isso aqui, que é a Santa Eucaristia. Depois o pai vai pegar para ele levar para a igreja. Sou filha
da Antônia, chamada como Antoninha, né? Então, aí ela foi uma pessoa que gostava muito de igreja, ela era muito católica, catequista. Nós, todo domingo, nós ia de pé para Palhoça, à missa, das 7 horas, 7h30 da manhã. No inverno, ela fazia um facho de véspera e só ia eu e ela, ou eu, porque ficava sempre uma para cozinhar. E aí ia eu e mais 2 irmãos ou 3 irmãos, porque tinha carroça naquela época, era pouca carroça. E também já ia com a família. Então o pai sempre pegava carona. E toda a vida eles davam um jeitinho, davam carona para ele. Que chovesse, que fizesse sol, ela ia sempre à missa. E rezando sempre com fé em Deus, né? E graças a Deus, Deus ajudou muito. Aí ela começou, ela cantava na igreja, ela lia sempre ali no Evangelho, né? Ela deu o catequista, ela formou muita turma para a primeira comunhão. Ela fizeram a gruta, ela que cuidava da gruta, porque a gente fazia festa lá também, né? A gente fazia bolo, e assim de véspera, e tinha barraquinha, tinha tudo lá. A gente cuidava de lá também. Da gruta, A minha sogra era a Maria Vieira dos Santos, conhecida como Maria do Mercedes, né? E o meu sogro era Mercedes Cândido dos Santos. Ela tinha uma ideia, eu aprendi muito com ela. E quanta sabedoria tem nessas pessoas. Quanta sabedoria tem por trás dessas pessoas. E eu sempre gostei de valorizar, de conversar, de dar atenção. Como pessoa na comunidade, ela tinha muita amizade. Depois ela gostava muito de trabalhar em benefício. Ela tinha uma ideia mais aberta para, assim, ela não tinha uma cabeça fechada, ela tinha uma cabeça mais aberta para poder progredir, para as coisas evoluir, entende? A lutar para conseguir as coisas. Vê que ela lutou para conseguir a igreja. Aí depois a luta foi depois para vir a luz para a comunidade. Aí era uma luta pessoal para vir a luz. Em 1965, a luz veio para a nossa comunidade. O Nézio era o diácono e eu era a ministra da palavra. Nézio foi a pessoa melhor que eu conheci. Eu sinto saudade daquele cara. Que podia dizer tudo para o Nézio. Tudo. Ele não se ofendia. Não. Um dia teve um cara que chegou ali na frente do alto e disse para ele, olha, Nézio, essa igreja não sei o quê, isso é uma porcaria, Deus não existe, não sei o quê. Aí o Nézio, com aquela paciência, que o Nézio nunca levantava a voz para ninguém, o Nézio disse para ele, olha para aquele sol, estava assim perto do meio-dia, o sol estava lindo, olha só para o sol, tu acha que o homem teria capacidade de fazer aquilo? Ou a lua, as estrelas, tu acha que o homem poderia fazer? O cara entendeu o recado, né? Meu pai, assim que eu me recordo, né, ele perdeu a mãe dele, né? Ele não conheceu a mãe dele, a avó Alice. E ele viveu praticamente com a Dusta, né? E o Dadá, a gente chamava ele Dadá Orávio, que eram tios. Então, meu pai, ele começou muito cedo, sendo catequista, né? E depois ele passou a estudar, foi estudar lá no ITESC, lá em Florianópolis. E lá ele foi diácono, né? Ele se ordenou diácono, aqui pelo nosso primeiro diácono aqui da nossa, primeiro e único, né? Diácono aqui da nossa comunidade. E aí ele começou a fazer casamentos, né? Que o diácono pode fazer casamento, ele pode fazer batizados, ele benze as casas, né? Então ele faz um atendimento às pessoas que tinham dificuldade de alguma coisa e tal. Então ele tinha uma amizade, eu digo assim, meu pai, ele deixou para mim uma herança muito grande, que é a herança da amizade que ele tinha. Os amigos que ele formou, hoje são meus amigos. Porque assim, o meu pai, eu lembro dele que ele ficava em casa antes de uma celebração, por exemplo, estudando. Porque não era simplesmente ir lá e fazer uma celebração, né,
na época chamava culto, né? E então meu pai, assim, ele ficava estudando todas as leituras. No começo ele escrevia o que ele ia falar no sermão, né? E depois, com o tempo, ele começou a pegar a prática, começou a pegar o jeito e falava, assim. Ele era muito abençoado, ele era muito iluminado pelo Espírito Santo. Porque ele falava assim com o coração. E isso toca muita gente, né? Então meu pai, ele tinha assim, realmente assim, um carisma muito forte e uma devoção muito grande com a Nossa Senhora Aparecida, com o nosso padroeiro São Sebastião. Muitas coisas que ele fazia que muita gente não sabe, não sabia, entendeu? Então, quer dizer, essa parte de estudo, a parte de estar envolvido com a igreja, ele tinha que se preparar antes. Então não era só aquela 1 horinha que ele estava lá na igreja fazendo uma celebração. Ele ficava 2, 3 horas em casa fazendo uma preparação. Uma pessoa forte, uma pessoa junto com a minha mãe, claro, que a minha mãe também trabalhou bastante aqui na nossa comunidade. Então os dois, eles formavam um casal perfeito, sabe? Ele foi muito importante na vida da nossa família, tá? Não só dos meus irmãos, mas da minha esposa também, da Marlene, e dos meus filhos, né? Então, assim, o que eu levo assim é que o ensinamento, né, que ele deu para nós foi a base que a gente teve para poder continuar. Se hoje eu estou na igreja, graças ao meu pai e à minha mãe, porque eles participavam. E por eles participar, eu tomei gosto de participar. Então eles envolveram a gente através do testemunho que eles davam, pela prática, né? Então assim, o meu pai para mim é difícil dizer, porque... Putz, difícil. Não dá para mensurar em palavras, né? Não dá, cara. Difícil falar, cara. Por mais precoce que ele foi, mas chamaram ele e a gente ganhou um santo lá no céu, com certeza, no paraíso. Eu não reclamo da vida hoje. Graças a Deus, estou ficando velho, já com a idade avançada, mas já fiz muita coisa na vida. A vida da gente é assim. A saudade que eu tenho é dos meus pais. Meus pais, que nós íamos para a missa tudo junto. O pai levava, a mãe levava nós para a missa, coisa boa. Nós era muito assim, brincava, né, tudo junto. Saudade deles, né? Isso aí, nós todos os irmãos tudo junto. O pai não deixava, fechava a casa, nós ia. Aí vinha aqui. O pai chamava nós tudo, nós tínhamos que se levantar aí, missa lá, daquele morro lá. Lá daquele morro, lá do Jorge Santo, era alegre, porque vinha muita gente. Vinha mais gente, assim, junto. Já tinha bilica rezando texto, como eu falei, né? E a gente vinha, era bem alegre, né? Credo. Olha, coisa... Só mesmo que a pessoa conhecesse mesmo. Talvez mais amor, né? Porque a gente vê, assim, tanta coisa assim errada nesse mundo, né? Hoje existe muita maldade, eu acho que a pessoa tem que confiar mais em Deus. Fazer boas obras também, né? Rezar bastante, pedir a Deus saúde, né? Rezar bastante, não ter raiva de ninguém. Ter pecado, ter raiva dos outros. Coisa que eu não tenho é raiva. Sinto saudade mesmo, era, olha, de tudo. Mas principalmente do Neso. Mas do que eu não esqueço mesmo é a felicidade de servir aquelas crianças. Fazer o bem, faça o bem, não importa para quem. E que a fé da nossa comunidade, que começou com essas pessoas simples, que ela não morra, que ela continue sempre.
São Sebastião pediu que eu viesse aqui cantar, pra falar com Deus do céu, que viesse coroar. Deus do céu a respondeu, o dia 20 chegar. Atuada? Muito rouca essa bonita. É o terno de São Sebastião. Um fato marcante realmente que teve na nossa comunidade aqui foi um temporal que teve, né, ali que levantou o telhado do salão da igreja e cravou uma estaca lá no campo de futebol, cara. Eu não sei como que aconteceu, foi tão forte, que cravou, não sei se foi a cruz, não estou me recordando agora, se foi a cruz que foi cravada ou foi os barrotes lá que levantou tudo, cara. Foi impressionante aquilo. Rapaz, eu era garotinho, assim, eu devia ter uns 16 anos, eu nunca esqueço, assim, de vez em quando eu repito para uns amigos aí, né? Foi a Luz de São Sebastião. E eu lembro que o doutor Ivo Silveira, eu acho que era o governador. Eu não lembro se ele era senador ou governador. Eu sei que ele veio... Aí no lado da igreja tinha uma olaria, foi feito de Sovaldi, e foi feita uma festa ali, né? E eu lembro que ele acendeu a luz, né? Ele ligou a luz, né? E disse assim, ó: a estrada pagará a cova funda, será uma realidade. Isso me marcou, essa frase dele, né? Ele ligou a luz e disse: e a estrada pagará a cova funda, será uma realidade. E teve um fato engraçado, bem interessante. Foi na época que a gente estava fazendo o grupo de jovem, a gente estava fazendo a encenação do Natal. E na noite de Natal, como eu falei, tudo era gravado, tal. Aí teve uma hora que uma pessoa ia entrar, o Pizu ia entrar. Só que o palco ali, aquela parte era muito pequena. Então o que nós fizemos? Nós colocamos mesas viradas e por cima da mesa, claro, ficou falso ali, a gente colocou um papel pardo para poder cobrir e fechar à noite e ninguém notar. Aí chegou na hora, agora vai entrar o Pizu. Aí ele pisou, o Pizu pisou naquele bendito papel. O Pizu entrou e já saiu de cena na mesma hora. Olha, meu cara, aquela noite ali foi muito engraçado, porque todo mundo viu, sabe, cara? Não tinha como esconder o Pizu. Aí o Pizu se levantou, assim, olhou pro pessoal. Cara, foi tão engraçado aquilo. Até hoje a gente ri disso, cara. Foi muito engraçado. Ai, meu Deus do céu. Porra, o Grinho, eu acho que acabou, cara. Acabou? Tá seguindo. Faltou dizer alguma coisa, será?